Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O aumento dos preços tem sido um desafio. Os dados mais recentes do IBGE apontam que a inflação fechou o mês de abril com alta de 1,06%, a maior variação para o mês desde 1996. Apenas nos 4 primeiros meses deste ano, o índice de preços acumula aumento de 4,29%, acima da meta de 3,5%, estipulada pelo governo para 2022. E a inflação em abril chegou a mais de 12% no acumulado dos últimos 12 meses. O pior resultado desde 2003. E esse dado aqui é o que faz o consumidor sentir que os preços estão muito altos, porque quando a gente olha esse acumulado e esse período mais longo, os preços estão subindo muito. Está acima de 2 dígitos já há alguns meses. Desde setembro do ano passado. Os principais grupos que estão influenciando essa alta são alimentação e transportes, foram responsáveis por 80% desse resultado de abril. A gente separou também quais que são as principais altas e as principais baixas, né? Então, baixas a gente não teve muito destaque, mas de alta, como esperado, gasolina, que subiu quase 2,5% só no mês, o leite longa-vida, que subiu mais de 10%, e a batata inglesa, que subiu mais de 18%. Os produtos in natura estão sofrendo muito também com problemas climáticos. Gasolina está sofrendo com o aumento do preço de petróleo lá fora. A gente tem também, entre os destaques de baixa, como era esperado, esse alívio na energia elétrica que explica essa desaceleração do índice. A mudança da bandeira, exatamente. No mesmo dia em que os dados mais recentes da inflação foram divulgados, o governo anunciou o corte no imposto de importação de 11 produtos, incluindo aço e ferro, defensivos agrícolas e alimentos. Todos os alimentos que foram mexidos, alterados, tiveram um imposto zerado. São eles, então, a carne bovina, a carne de frango, trigo e também farinha de trigo, milho, bolacha e biscoito, além de produtos de pastelaria, de acordo com o Ministério da Economia. O ácido sulfúrico, que é utilizado para produzir fertilizantes no Brasil, também foi zerado, entrou nessa lista de imposto zerado. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a alta de preços não tem sido registrada apenas no Brasil e voltou a atribuir a inflação ao período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A crise é no mundo todo. Aqui no Brasil está caro. Tá. Agora alguns me acusam injustamente. Inclusive o Brasil, quanto é que está um quilo de carne picanha no Brasil aqui? Tá caro, tá caro. Por que isso aí? Vocês lembram do fica em casa? Então quem mandou ficar em casa, que é o responsável por isso. Exatamente. Um levantamento realizado pela OCDE, o chamado Clube dos Países Ricos, identificou que entre as 20 maiores economias do mundo, a inflação aqui no Brasil ficou abaixo apenas da Turquia e Argentina nos últimos 12 meses. Sobre o cenário atual aqui do Brasil, a gente conversa com o Alexandre Pires. Ele é professor de economia do IBMEC de São Paulo. Alexandre, muito bom te receber aqui novamente. Bem-vindo ao Item Mais. É um prazer, Carol, estar aqui de novo com você. Alexandre, estamos acompanhando um momento delicado da economia, no ano eleitoral, então a inflação acaba ganhando um destaque ainda maior, não só do ponto de vista do nosso dia a dia, porque estamos sentindo isso sim, mas também nas articulações políticas, nos discursos dos pré-candidatos dessa corrida ao Palácio do Planalto. E há ali um grande embate no que se refere ao que é responsabilidade do mundo, o que é responsabilidade do governo, quem que é o culpado por essa alta de preços. Como é que a gente pode dividir aqui o que é culpa de quem, hein, Alexandre? A primeira coisa é que o mundo é pós-pandêmico, ou seja, a pandemia aconteceu e afetou as cadeias de produção. Isso aí vai ser inegável, ou seja, o mundo está se recuperando ainda, né? Nós já normalizamos o Covid, mas a economia ainda não o normalizou. Então nós estamos sentindo isso. Por outro lado, todo o efeito que isso causou na economia mundial começa a reverberar. Nós estamos sentindo os efeitos ainda, né? Ou seja, aquele primeiro impacto foi um impacto na renda, na oferta, e agora nós estamos vendo que esse efeito nos juros, tentando combater a inflação, os preços subindo, né, e disseminando para vários itens, ou seja, nós temos uma situação nova. Então existe a questão internacional que foi agravada com a Ucrânia, ou seja, vem mais um choque muito importante, porque Ucrânia e Rússia ali, eles têm um papel importante em algumas das cadeias. E aí depois tem a resposta do governo. O governo tentou reagir à pandemia mantendo o nível de renda, né? Então, para isso, colocou dinheiro na praça. Isso tudo tem um impacto e a conta vai chegando. Então nós estamos nesse momento em que essa conta chega. O governo respondeu até de modo antecipado a outras
economias em relação aos juros? Sim, nós começamos a subir os juros um pouco antes. Mas foi no ponto certo? Não, foi um pouco atrasado também. Todo mundo, dormiu um pouco no ponto, estavam todos muito otimistas e não viram que eles estavam pressionando, de fato, um consumo que não tinha uma oferta para atender. O efeito disso é a inflação. Nós estamos tendo que lidar com isso agora. O problema é que isso desorganizou toda a economia. Nós percebemos aí pelos resultados da inflação que saíram do IPCA, é que todos os setores estão começando a mostrar efeitos de aumento do preço dos combustíveis, efeitos de energia elétrica, efeitos ligados à logística, a fertilizantes. Então, ninguém escapa disso, né, Carol? Ninguém consegue escapar. E o governo está numa situação muito específica, porque no Brasil, este ano é ano eleitoral. E quando é ano eleitoral aqui, as coisas ocorrem numa lógica que não é a esperada normalmente. Você tocou, Alexandre, em algumas variáveis, alguns componentes, como combustíveis e energia elétrica. A começar por energia elétrica, tivemos o fim da bandeira de escassez hídrica. Era o momento, Alexandre, e o quanto que o fim dessa bandeira acabou tornando um cenário menos pior do que poderia ser? Olha, os reservatórios de fato voltaram a níveis confortáveis. Podia-se fazer isso de um ponto de vista técnico, mas naturalmente que num ano eleitoral as coisas acontecem com maior celeridade do que normalmente aconteceria num ano que não fosse eleitoral. Mas o resultado foi positivo para a população. A bandeira da escassez hídrica era uma bandeira que majorava todas as outras bandeiras, né? Ela era bem acima das outras. Então, nós temos uma situação em que ela reduziu o impacto da inflação em mais ou menos 0,30 pontos percentuais. Então, assim, esse 0,30 é como se a inflação viesse muito próxima da de março, ou seja, veio 1,06, poderia ter vindo ali em torno de 1,36, 1,4. Então, ela puxou a inflação para baixo, só que, ainda que tenha havido essa queda, a energia elétrica nos 12 meses acumula uma inflação de 20%. Então, realmente, a energia elétrica está pesando no bolso do brasileiro e isso aí gerou um alívio e fez com que a inflação desse mês caísse um pouco. É positivo, a energia é um insumo fundamental, seja na cesta básica, né, das pessoas, no custo de vida, como na produção. Então, se você consegue desonerar aquilo de modo sustentável, de modo responsável, sem artificialismo, você cria um certo alívio na inflação. Isso é positivo, desde que isso vire produto, vire mais oferta. O Brasil está sofrendo muito para escapar desse novo ciclo inflacionário em razão da oferta estar ainda bastante deprimida, né? A economia já vinha bastante lenta, né? Ou seja, 2019 vinha lenta, depois em pandemia faz com que as coisas continuem lentas. Então nós estamos assim, há 4 anos patinando. E aí depois vem choques e mais choques externos. Então é muito difícil a economia voltar a patamares anteriores. E os principais insumos estão caros, né? Combustíveis, energia, petróleo, fertilizantes, todos derivados da indústria petroquímica, e isso complica a produção. E aí a energia elétrica, pelo menos, foi um alívio aí, uma pequena luz no fim do túnel inflacionário. E aí chegamos aos combustíveis, que você destacou nas suas falas, Alexandre. Estamos acompanhando reajustes constantes nos valores dos combustíveis, mas ainda há, inclusive, uma defasagem em relação ao mercado internacional. Por parte do governo já houve até troca do presidente da Petrobras, mais recentemente do ministro de Minas e Energia. O governo sinaliza até uma privatização da Petrobras. O que pode ser feito de fato com relação aos combustíveis? Como é que a gente pode explicar esse fenômeno nesse momento, quando observamos a inflação no Brasil? Os preços da Petrobras operam pela paridade do preço de importação. O que quer dizer isso? A gasolina, o diesel, todos esses derivados do petróleo estão ancorados ao preço internacional do petróleo. O que quer dizer que quando o petróleo fica caro lá fora, automaticamente ou quase automaticamente vai ficar mais caro aqui. Porque cada um desses reajustes que a Petrobras faz é tentando trazer os preços internos para paridade com os preços internacionais. A grande dificuldade nossa hoje é que a Petrobras tem que operar numa linha muito tênue. Ela tem que manter preços internacionais porque tem uma certa quantidade de combustível que é trazida de fora. Tem aquele problema das refinarias que só conseguem refinar o petróleo mais leve, apesar que agora com o pré-sal o petróleo também é leve, isso ajuda. Então assim, ela tem uma
uma equação que não se resolve do dia para a noite. A tendência é uma resolução política disso, né? Qual que é a resolução política? É mudar a paridade do poder de compra. Ou seja, essa paridade com o poder de compra internacional tem que mudar. Ou seja, o preço de importação teria que mudar. Uma canetada. Isso aí vai gerar o quê? Um susto, né, nos investidores, os acionistas privados. E isso vai afetar a perspectiva da empresa. Aí, como que o governo pode mexer nisso? Ele fala que vai privatizar. Cria uma pressão, tenta mostrar que a Petrobras está desligada do governo, e aí esse discurso provavelmente vai ser colocado em evidência durante o ano eleitoral para fazer com que o presidente, o executivo federal, não seja associado a essa alta dos preços. Então, assim, é um problema muito político, mas que a solução técnica passa por algo que não é político, é simplesmente a definição de como que nós vamos refinar nossos combustíveis, aumento da produção, como que vai funcionar esse monopólio, ou seja, a Petrobras é um monopólio, né? E o sistema internacional que forma os preços de petróleo, ele opera numa maneira carteirizada, né? Ou seja, não é uma situação pura de mercado, como dizem, né? Ou seja, o governo tem que achar uma regulação que mantenha a dinâmica da empresa, que ela não se endivide como endividou antes e que continue aumentando os níveis de produtividade dela. É uma equação difícil de se chegar porque são várias pressões de direções muito distintas, né? Ou seja, o consumidor final, o setor de transportes, o governo, os acionistas com seus dividendos. Então, essa situação toda pede muita calma, cabeça fria e uma política isenta ali para definir o melhor caminho. Nós não temos isso agora. Alexandre, então vamos focar mais no que o governo está fazendo e vem buscando para tentar amenizar os efeitos da inflação no nosso país. Estamos há pouco nesse episódio, o corte no imposto de importação de 11 produtos. E aí a gente fala de aço, de produtos alimentícios. Qual é, de fato, o efeito que a gente pode ver nessa redução? Consegue amenizar de que forma a inflação? No nosso dia a dia a gente vai conseguir observar isso? E o que mais o governo ainda pode fazer para evitar que o aumento dos preços pese cada vez mais no nosso bolso? Tudo depende do quanto que a produção internacional está acima, né, está produzindo excedentes suficientes para atender o mercado brasileiro. Se tiver sobrando produção desses itens que estão ficando mais caros aqui, é um ótimo negócio. Eles vão vender para o Brasil está com uma moeda ali, tá, claro, desvalorizou, mas tem um preço bom, e aí talvez eles vão ganhar dinheiro e nós vamos conseguir pagar lá um preço que feche contratos, porque nada é automático, né? O mundo não vive na ociosidade, ou seja, tudo que está sendo produzido já está contratado, né, Carol? Nós sempre esquecemos um pouco isso, mas é uma sinalização positiva, cria um incentivo para a importação, porque você tira aquele peso ali da tarifa, abre uma possibilidade de mercado, ou seja, de um aumento de oferta, e isso pode gerar uma pressão ali de queda nos preços. Mas nada é automático. Depende de toda uma cadeia de produção que às vezes não está preparada para entender isso. É a situação atual. A própria OPEP, com relação ao petróleo, ela diminuiu a sua capacidade produtiva e ela não consegue reativar do dia para a noite, desde o momento ali que a pandemia começou, né? Ela já sempre costuma fazer isso. As empresas brasileiras e também o setor do campo, que às vezes deixou de investir numa nova máquina, numa nova planta, num novo trator, numa colheitadeira, você não vai resolver isso do dia para a noite, né? Então, toda essa produção que ficou deprimida em razão de uma expectativa muito ruim da economia, nós estamos tendo que lidar com ela agora. Esse é o fenômeno econômico que nós estamos tendo que lidar, ou seja, aquele investimento que não foi feito, ele faz com que a economia produza menos 1 ano, 2, 3 depois, enquanto que a população está crescendo, às vezes um pouquinho do poder aquisitivo está aumentando, graças a crédito, aumento do emprego formal, e a produção não consegue acompanhar. E você não vai resolver isso do dia para a noite, você vai resolver quando? Talvez daqui a 1 ano. Quando eu tenho que falar de inflação, eu falo só em 2023, porque é realmente difícil a produção agora encontrar e se equilibrar com o consumo. Essa é a situação mais específica. Então, o governo tem feito medidas que são dentro do receituário que ele se propõe ali, de um receituário liberal. Elas têm um efeito, mas não quer dizer que elas estão sendo feitas num ambiente típico. Qual que é o ambiente típico? É um ambiente de normalidade. Todo mundo produzindo, o mundo estável. O mundo está em guerra, é pós-pandêmico, as cadeias de produção estão em crise, os preços estão todos bagunçados. Então, essas medidas acabam não tendo aquele efeito imediato que havia, digamos assim, como esperar, talvez 4, 5 anos antes. Então, isso que nós temos que ponderar e aí ver o que o governo está fazendo do lado da produção. Como que ele vai fazer com que esses
produtores acreditem que vale a pena aumentar a produção. Ou seja, isso aí tem a ver com expectativa. É por isso que ele tem que tentar respeitar lá o fiscal. Por isso que nós estamos essa situação especial, né? O fiscal do governo, ou seja, a dívida está caindo, ou seja, porque ele tem que mostrar que o Brasil vale a pena, tem que investir. Porque senão a produção cai mais ainda e aí essa situação toda se intensifica. Então, de 12% ao ano que nós estamos tendo de IPCA, de inflação, a coisa fica numa perspectiva de talvez 15%. Imagina que absurdo, porque ele está aumentando. Esse é o detalhe, né? O IPCA no acumulado está aumentando. A disseminação entre os itens da cesta, que o IPCA mede, ou seja, os produtos que são aferidos, a disseminação aumentou um pouquinho, em torno de 2 pontos percentuais, já está quase em 78% dos itens. Ou seja, todos esses itens estão aumentando, mostrando crescimento. Então, assim, nós não estamos num bom cenário do ponto de vista também das expectativas. E isso é uma situação que preocupa. Ou seja, nós temos que ter uma reversão dessas expectativas negativas, Carol. Alexandre Pires, obrigada por essa conversa. Já fica aqui o convite para uma próxima. Seguiremos acompanhando aqui os rumos da nossa economia. Até. Até. Muito bom estar com você. Estou à disposição, Carol. Economia é a principal preocupação dos brasileiros em 2022. Foi o que revelou uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. O desemprego e o custo de vida estão no topo da lista de problemas, de acordo com os entrevistados. A inflação influencia nessa percepção dos brasileiros sobre a economia. Com a inflação alta, os juros também subiram nos últimos meses, como parte da política monetária do Banco Central, na tentativa de frear o aumento de preços. Vou trazer para vocês a extensão do que a gente chama do ciclo de aperto monetário, do aumento da taxa de juros. Começou no início de 2021, ele estava no nível mais baixo ali durante o auge da pandemia e foi subindo para controlar a inflação consecutivamente até atingir hoje 12,75% ao ano. É um dos maiores ciclos de aumento de Selic que o Brasil já viu. Esse cenário de aumento de preços e subida dos juros fez com que as previsões de crescimento econômico do Brasil fossem revistas para baixo. Depois de uma alta de 4,6% no ano passado, a expectativa é de que o PIB brasileiro cresça menos de 1% este ano. Então a gente tem essa alta de 0,34 agora no mês, estavam esperando 0,40, 0,50 mais ou menos, e mostra uma recuperação na comparação com janeiro, quando houve uma queda de quase 1%. Se a gente olha para trás, é possível observar uma volatilidade, como dizem os economistas, um sobe e desce bastante frequente, mês para cima, mês para baixo, mas muitos números próximos de zero. As dificuldades do Brasil em estimular a atividade econômica também se refletem nos dados do mercado de trabalho. Apesar de uma recuperação das vagas em relação ao auge da pandemia de Covid-19, a taxa de desemprego ainda se mantém acima de 11% e o poder de compra do brasileiro caiu. Nos últimos 12 meses, quase 3 milhões de brasileiros que estavam desempregados conseguiram uma ocupação. Só que esta volta ao mercado de trabalho está acontecendo basicamente com empregos informais, que cresceram 18,5% em um ano, enquanto os empregos com carteira cresceram 9%. Resultado disso é que há uma queda bastante expressiva do rendimento médio, porque os trabalhos informais têm salários menores. Atualmente a renda média está em R$ 2.511, uma queda de quase 9% na comparação com um ano antes. Falamos mais sobre esse quadro econômico aqui no Brasil e também olhando para o mundo com Alex Agostini. Ele é economista-chefe da consultoria Austin Rating. Alex Agostini, um prazer te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Eu que agradeço, Carol. Alex, para a gente começar, trago aqui um dado da OCDE, de um relatório feito pela organização, que aponta que no conjunto de países do G20, o Brasil teve a terceira maior inflação acumulada em 12 meses. Só perde para a Turquia e a Argentina. Ao que podemos atribuir esse resultado? Por que a situação no Brasil é mais delicada? Olha, Carol, primeiro, é um fato, claro, que a pandemia gerou problemas em relação à cadeia de suprimentos global no mundo inteiro, é óbvio.
foi global o efeito, e isso fez com que o preço de matérias-primas subisse no mundo inteiro. Mas no Brasil, especificamente, nós temos alguns fatores que potencializam todos esses problemas relacionados à inflação. O primeiro deles, nós temos uma estrutura de preços no Brasil que ela ainda precisa ser melhorada. O que significa isso? A nossa inflação tem aproximadamente 20% dos chamados preços monitorados, ou seja, aqueles serviços que são reajustados com autorização do governo. Por exemplo, tarifa de energia elétrica, tarifa de telefonia, tarifa de água e esgoto, tudo isso é controlado pelas agências reguladoras que, por sua vez, são reguladas pelo governo, mas são controladas pelo governo. Então, faça sol, faça chuva, esses reajustes vão acontecer independente do nível de atividade da economia, independente do nível de emprego e renda. Ou seja, isso é contrato. Então a gente precisa mudar essa situação. Isso só vai mudar com o tempo porque isso é uma herança da época que o Brasil adotou o real e que nós precisávamos privatizar esses serviços, e quem conseguiu a privatização, ou seja, conquistou a privatização, tinha em contrapartida a periodicidade anual de reajuste desses serviços. Isso deve vencer agora em 2024, 2025, então a gente vai conseguir mudar aos poucos. Além disso, tem um outro fator importante. Aproximadamente 30% da inflação são de itens sensíveis à variação cambial. E o Brasil passa por um momento fiscal bastante delicado já há algum tempo, pós-pandemia, ou seja, 2021 para cá. O governo ainda gasta muito e gasta mal, ou seja, nós vimos aí uma benevolência muito grande com a PEC dos precatórios, que ela tinha um objetivo e no meio do caminho acabou se desvirtuando o objetivo, ou seja, o governo concedendo reajustes para diversas categorias do setor público. Então, esse gasto, esse desequilíbrio fiscal gera uma incerteza muito grande, e isso tem um impacto nas expectativas de inflação e que, por sua vez, também impactam a relação da taxa de câmbio. Então, o Brasil, no final do ano passado, sofreu uma forte desvalorização do real e isso impactou o preço desses 30% que tem relação com a variação cambial. Por exemplo, trigo, combustíveis, ração animal, insumos para a produção de remédios. Então, isso vai potencializando a inflação. Isso é diferente de outros países. Aqui no Brasil, nós temos a sensibilidade maior para um reajuste de preços para cima. Quando é para baixo, a gente sabe que a situação é mais lenta, não tem uma redução de preços na mesma intensidade. Então, a inflação no Brasil é muito mais sensível do que em outros países por conta dessa situação específica que nós vivemos no campo fiscal, no campo cambial e também por essa estrutura de preços desfavorável. Diante da alta da inflação, Alex, o Banco Central age elevando a taxa básica de juros. Temos hoje a Selic no maior patamar em mais de 5 anos. Porém, enquanto o Banco Central eleva a taxa básica de juros, o governo adota medidas como cortes de impostos, estímulos ao crédito, liberação do saque extraordinário do FGTS. Evidentemente, Alex, eles não estão em sintonia. Mas o que explica esses caminhos em direções opostas? Olha, Carol, de fato não estão em sintonia, mas é importante nós fazermos as devidas separações em termos de ações, É claro que o Banco Central, ele é o guardião da moeda, qualquer lugar do mundo, e principalmente em países emergentes, ele precisa combater a alta de inflação justamente para não onerar aquela fatia da população que tem um nível de renda menor, porque eles são aqueles que sofrem mais porque eles não têm uma proteção em relação ao consumo, Ou seja, o aumento da inflação bate na veia. Então, isso é importante que seja combatido. Então, o Banco Central, no caso, o remédio amargo, o instrumento mais eficiente é o aumento da taxa de juros. O problema é que nós estamos aumentando a taxa de juros para combater uma inflação, boa parte dela de custos. Primeiro, por conta, como eu disse inicialmente, dessa cadeia de suprimentos global que ainda não foi normalizada, isso potencializou o preço de commodities, minério de ferro, entre outras commodities agrícolas, mas também, recentemente, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que elevou o preço do petróleo e trouxe para a gente aqui no Brasil um reflexo muito forte no preço dos combustíveis. A cada semana, praticamente, tem algum combustível sendo reajustado. Recentemente foi o diesel. Então, é uma inflação de custos, não de demanda. Aliás, nós temos um desemprego muito elevado. Mas hoje, devido ao Brasil ter um baixo nível de investimento, um baixo nível de produtividade, infelizmente, o principal remédio para combater essa inflação é o aumento da taxa de juros. Não deveria ser um aumento tão elevado dos juros
se nós tivéssemos, em contrapartida, um governo, e não é só esse governo atual, eu acho que isso é importante dizer, né? Mas um histórico de governos que tivessem uma postura mais austera com relação às despesas. Então nós temos um desequilíbrio fiscal que vem desde 2014, o Brasil não conseguiu colocar as finanças em ordem, e isso faz com que a eficiência da política monetária vai sendo reduzida ao longo do tempo, justamente porque o governo ele tem um desequilíbrio fiscal. Mas eu acho importante a gente também colocar que, nesse momento, nessa situação que nós vivemos com desemprego elevado, um baixo nível de renda, o governo precisa ter alguma ação de proteção social para essa camada mais baixa da sociedade. Então, quando ele libera, por exemplo, R$1.000 do FGTS, ele não está estimulando o consumo, ele está tentando aliviar essa condição de desemprego no Brasil, que ela é recorrente já há muito tempo, está tentando amenizar os impactos negativos do desemprego sobre a vida das famílias. É claro que, no momento de eleições como vivemos, isso soa como uma ação eleitoral, mas tem esse apelo social, sim, eu acho que é importante a gente dizer. Mas, sem dúvida alguma, Carol, quando a gente tem uma política fiscal expansionista, como nós estamos vivendo, olhando muito mais os gastos do que o equilíbrio fiscal, né, isso acaba afetando a capacidade do Banco Central em trazer a inflação para o nível mais civilizado. E com qual previsão o mercado trabalha, Alex, principalmente tendo em vista que estamos no ano eleitoral aqui no Brasil? Qual que é a projeção para 2022 e para 2023 quando falamos de inflação? Olha, aqui na Austin Rating nós trabalhamos com o IPCA, a nossa projeção foi ajustada para 8,2%. No mercado já tem gente falando aí que pode chegar a 10%. Eu acho que é possível, porque nós estamos ainda, não chegamos nem na metade do ano, e já estamos com uma inflação acumulada em 12 meses de 12,13%, que sai do padrão histórico, né? O Brasil, nesses períodos do mês, geralmente a inflação é 0,3%. Nós estamos falando de uma inflação mensal de 1%. Então, aqui na Austin Rate, a nossa projeção é de 8,2% para o IPCA. E para 2023, em virtude de todo esse cenário de combate à inflação promovido pelo Banco Central, com elevação da taxa de juros, e também, de alguma forma, o governo reduzindo tarifas de produtos importados, né, nós vamos ter uma inflação menor, pelo menos a expectativa da Austin Rate, né, uma inflação para 2023 menor, hoje estimada por nós em 4,2%. Ainda assim, é acima do centro da meta que o Banco Central persegue, né, que será em 2023 de 3,25%. Mas ainda vai ficar dentro do teto da meta, ou seja, ele vai conseguir honrar o sistema de metas em 2023. Essa é a expectativa da Austin. Alex Agostini, vamos, claro, monitorar essas expectativas, projeções, afinal é impacto para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Carol, eu que agradeço a você, todos os ouvintes, e sempre à disposição em colaborar com todos. O Item Mais de hoje fica por aqui e eu também. Saio de férias, afinal, ninguém é de ferro. Fico 2 semaninhas fora, ansiosa para esse reencontro diário com vocês. E aqui, no Item Mais, estará o meu amigo Evandro Cini no comando. A gente volta a se encontrar, então, em 15 dias. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.